Vamos ler. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada, distendem o arco para abater o pobre necessitado, para matar os que trilham um reto caminho. A sua espada, porém, lhe transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão. Os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. Serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi o ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei e já não. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade.
Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação do justo. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-o dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. É um salmo, um acróstico das letras hebraicas. Cada 12 versículos, uma letra hebraica. Por isso que ele é extenso. A mesma coisa do Salmo 119, só que lá, para cada letra, 8 versículos. Nós falamos da postura nesse salmo, da postura correta do servo de Deus. E na oportunidade, na quinta-feira, nós falamos que a primeira postura é não desejar ser como um homem que não teme a Deus. Nós não podemos cobiçar isso, ser como eles. Nosso anelo, a nossa cobiça, a nossa busca é ser semelhante a Jesus. Paulo nos deu exemplo disso, dizendo que sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Deus está trabalhando em nossa vida para nos transformar à imagem do seu Filho. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A segunda afirmativa foi que nós devemos viver de maneira agradável a Deus. É um termo amplo que envolve tanto o primeiro ponto, não ser semelhante ao ímpio, mas também algo positivo. Em especial, nesses versículos aí 3 a 4, esse viver de maneira agradável a Deus significa confiar em Deus, ter fé em Deus, acreditar na sua palavra, também fazer o bem, e para que se faça o bem, é preciso alimentar-te da verdade. Se eu me alimento da verdade, se eu confio em Deus, se eu faço o bem, eu estou agradando ao Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. A terceira afirmativa significa que nós devemos nos submeter todas as áreas da vida à vontade de Deus. Entregue teu caminho. O caminho não é só o aspecto religioso. Todas as áreas da vida devem ser entregadas ao Senhor. Filho meu, eu quero o seu coração. Deus aceita metade de uma pessoa, mas não aceita uma pessoa pela metade. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Agora, dando sequência, hoje, a quarta afirmativa, a quarta postura correta: não tenha inveja do sucesso do homem que não teme a Deus. Vamos ler aí os versos 7 a 8. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará. No versículo 1, na primeira afirmativa, nós somos proibidos de desejar agir como um homem ímpio. Não tenhas inveja do homem ímpio. Então ali é o comportamento, é a atitude, é o estilo de vida. Mas aqui somos proibidos de invejar o sucesso dos malfeitores. Agora é a vida regalada, é a vida tranquila, é a vida boa que ele começa a usufruir aqui na terra. E ele então diz: descansa no Senhor, versículo 7, espera nele e não te irrites por causa do homem, que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. No geral, ele está praticando mal e colhendo alguma coisa boa. Aqui somos lembrados do 10º mandamento. Vamos ver aí, Êxodo 20, 17, acho que Júlio vai projetar aí. Vamos ler? Não cobices casa de outro homem, não cobices a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos,
ou qualquer outra coisa que seja dele. Não cobice, não cobiçarás. É-nos vedado, então, irmãos, querer o que pertence a qualquer pessoa, mas em especial a do homem injusto. Eu não devo desejar nada o que é do outro, em especial do homem que é injusto. Nosso irmão Asaf caiu neste pecado por perder a graça do contentamento devido aos sofrimentos do tempo presente e ao esquecimento do julgamento final. Então, é possível que um crente tenha inveja daquilo que o homem perverso tem, como ele está levando a vida. Vamos ver aí em Salmo 73, e olha o que Asaf diz, vamos repetir com ele. Quanto a mim... Tá, bote aí, Júlio, botou? Versículo 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios, dos perversos. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então, ele não está contente com aquilo que Deus lhe dá, lembrando do povo ali no Egito, ou no deserto. Deus estava dando maná diariamente, mas o povo disse, eu não estou contente com esse maná, é maná de manhã, é maná meio-dia, é maná de noite, eu quero comer a comida do Egito, eu quero cebola, pepinos, melões. Então eles preferiram voltar para a escravidão do que estar comendo aquilo que Deus estava concedendo a eles. Havia um descontentamento da parte deles. O Asaf, ele está sofrendo por isso. Ele não tem o que ele deseja, vamos imaginar assim, não está conseguindo pagar a conta da água, da luz, do telefone, da internet, não está conseguindo fazer a feira direito, não está conseguindo comprar os medicamentos que são necessários. Enfim, ele está enfrentando dificuldades nessa vida. E ele olha aquele homem ímpio ali no iate, e bem elegante, esbanjando saúde e curtindo. Então ele disse, olha, eu tenho inveja. E ele esquece, acima de tudo, é que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. E o que vai pesar no tribunal não é o que tenho, mas é o que eu sou. Nós seremos absolvidos ou condenados pelo nosso estilo de vida. No geral, irmãos, os ímpios usufruem de algumas coisas boas desta vida usando meios ilícitos, com prejuízo do próximo. Descansa no Senhor, versículo 7, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seus caminhos, por causa do que leva a cabo os seus maus planos. Então, é através de um plano errado que eles, no geral, adquirem alguma coisa e começam a usufruir. Será que estamos dispostos a quebrar as regras sociais e divinas para obtermos o conforto e prosperidade? Será que vale a pena ter tudo nessa vida de maneira não agradável a Deus? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nos ensina as Escrituras que quem faz como prioridade da vida o sucesso e a busca do prazer, desprezará os princípios do Senhor. Não se pode servir aos dois senhores. Vamos ver Timóteo aqui? Acompanhe comigo, faça essa leitura comigo. Olha o que Timóteo chama a atenção para nós. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição,
porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, veja o preço que, quando alguém coloca como prioridade da vida o sucesso e não servir a Deus, ele vai mergulhar em algo terrível, né? A palavra do Senhor nos exorta a estarmos contentes com o que temos no momento, porque estamos debaixo da proteção divina. Nós somos cuidados por Deus. Deus é o nosso Pai. E Hebreus 13 nos chama a atenção que é dever do crente, seja o momento presente, que ele deve estar contente. Vamos ver aí Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Lembre que o apóstolo Paulo, ele dizia sobre esse contentamento: seis abatido, seis exaltado, tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que Deus está nos concedendo agora, nós devemos nos alegrar, porque Deus tem nos abençoado. Amanhã é outro dia, amanhã vai ser uma outra realidade. Não devemos esquecer que somos ricos das bênçãos eternas de Deus e teremos acesso ao paraíso eterno devido à obra feita por Jesus em nosso favor. Qual é a nossa riqueza, a verdadeira riqueza? São os benefícios espirituais. E que Paulo, escrevendo a 2 Coríntios, nos lembra. Vamos ler juntos? 2 Coríntios 8. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Também devemos lembrar que nós e todos os homens sofrem neste mundo devido à queda de nossos pais. O versículo é até ali, só os ricos. Veja, irmãos, Jesus deu a vida por nós, para que nós que estávamos destituídos da vida eterna, da presença de Deus, tudo isso agora nós temos. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ainda que muitos ímpios tenham acesso a muitas coisas boas e aparentemente demonstrem felicidade, eles também são feitos de barro e certamente enfrentam dificuldades que aos nossos olhos estão ocultas. Irmãos, é claro que a gente vê as pessoas rindo, que estão no caminho mau, e a gente julga assim: ah, rapaz, aquele cara que é feliz, ele não enfrenta nenhuma dificuldade. Asaf diz isso: olha a saúde, tão moreno, tão alegre, sempre brincando. Meus irmãos, não se engane, todo homem nesse mundo sofre. Todo homem neste mundo sofre. Pode não ter dificuldade financeira, mas há outros tipos de dificuldades. E veja então o que diz Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Tudo isso é vaidade. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Insônia, qual é a insônia dele? O medo de perder, o estar confabulando para duplicar, aumentar. Então, há algumas pessoas que têm alguma coisa, não conseguem dormir com medo daquilo se sair, desaparecer. Nós não temos essa preocupação de estar preocupado com o que tem, vai dormir e, no geral, deve dormir tranquilo. Davi fala no Salmo: puseste mais alegria no meu coração do que no coração deles, quando se multiplicavam as suas posses.
Em paz me deito e logo pego no sono. Nosso estado de descontentamento pelo que temos no momento e a inveja pelo que o homem ímpio tem afetarão nosso humor e sentimentos. É interessante que o salmista, o Asaf, ele diz, olha, eu estou pronto para ir na igreja, eu vou na igreja e vou me desligar da igreja. Ele se dirigia ao tempo para dizer, olha, não sou mais justo, não vou andar nesse caminho, vou procurar não andar no caminho dos homens ímpios. Mas ele lá teve um encontro com o Senhor dentro do tempo, até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Essa situação certamente vai impactar a gente de várias formas, seja espiritual, mental, emocional e fisicamente. Diz o versículo 8, deixa a ira, abandona, desculpe, porque o Juliano está passando os versículos, é lá no começo, versículo 8 do Salmo 37, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. É o estresse pelo fato de não ter o que ele julga que deveria ter e pelo fato do outro ter o que ele deseja ter. Para vencermos esta tentação, devemos meditar no que temos em Cristo Jesus. Ah, você não tem ouro e prata? Então medite o que você tem. O que é que você tem? Somos completamente perdoados pelo sacrifício do Senhor Jesus. Filho, os teus pecados estão perdoados. Não seremos condenados no dia do juízo final. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estamos protegidos por Deus neste mundo de qualquer adversário que se possa tentar nos impedir de chegar à cidade celestial. O Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. O Espírito Santo mora em nosso coração e nos ajuda a entender, crer e praticar o Evangelho de Deus. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Somos filhos de Deus por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Receberemos um corpo semelhante ao de Cristo, seja pela nossa ressurreição dentre os mortos, ou transformação, se estivermos vivos no retorno de Cristo. Certamente essas verdades irão nos alegrar e agradecer ao Senhor por tamanha graça derramada sobre nós. Sim, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Em quinto lugar, irmão, esperar pelas bênçãos que vêm de Deus. Outra postura. Vamos ler o verso 9 e 10? Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os malfeitores, não importa sua condição, serão neste mundo ou na eternidade alvos do desprazer divino. Seja ele pobre, seja ele rico, não importa em que classe ele esteja presente, porque ele é ímpio, Deus não vai recebê-lo, vai desprezá-lo, vai virar o seu rosto, porque os malfeitores serão exterminados. Mas hoje, esses malfeitores estão num lugar de honra e são alvos da inveja de muitos. No tempo presente, gozam das coisas boas da vida,
transgridem a lei divina e da comunidade, e nada de ruim lhes acontece. Mas o que eles receberão do Senhor já está agendado. Vamos ver o Salmo 92, o que os ímpios receberão. Salmo 92, lemos. Ainda que os ímpios brotam como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. No Brasil, onde a impunidade quase que é garantida, as pessoas tendem a andar por esse caminho. Pode escapar do juízo humano, não escapará do juízo divino. Será também este nosso fim, se termos inveja do estilo de vida dos malfeitores e de sua prosperidade. Diz o Salmo 1, versículo 4. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Mas se vivermos em contentamento, sendo servos fiéis de Deus, durante o tempo da nossa passagem neste mundo, vamos receber a eterna herança e seremos felizes para todo sempre. Paulo fala de o sofrimento do tempo presente. É difícil, mas ele escrevendo a Timóteo, Paulo contando sua própria experiência, diz o seguinte, 2 Timóteo 4, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Ele vai morrer, decapitado. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Quem está nesse caminho vai receber a coroa, vai receber a herança. Mas até chegar esse dia, vamos praticar a justiça. O perverso vai procurar nos esmagar, tem nos esmagado, vai reinar por um pouco de tempo, mas logo, logo isso vai passar. Versículo 10 do Salmo 37 diz, mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Esse pouco de tempo parece uma eternidade. Nos dias de Abacuque, os perversos estavam imperando e ele entrou em crise pelo aparente silêncio de Deus. É o que a gente vê na sociedade brasileira. Abacuque 1 diz, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás, porque me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e litígios se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Ele entra num parafuso espiritual, ele vai ao monte e diz, eu vou procurar guardar a resposta divina para esse meu dilema. Alguns, devido a crescentes distorções sociais e econômicas e a dura perseguição contra os santos de Deus, vão abandonar a fé e darão mãos ao sistema corrompido dos homens maus. Mateus 24, acho que interrompeu aí, né? 24:9. Vamos ler? Então sereis atribulados,
e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não vamos desanimar. Podemos contribuir para a vinda do juízo de Deus a este mundo, pregando o evangelho, anunciando o evangelho a todas as nações. Diz o apóstolo Pedro na sua segunda epístola: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, dever ser tais com os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Quando esse dia chegar, as ervas daninhas dos ímpios vão desaparecer por completo, conforme versículo 10. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Porém, nós que andamos com Deus, apesar das dificuldades enfrentadas, entraremos para o estado de glória. Versículo 11 do Salmo 37. Mas os mansos, é outra forma de falar do justo, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Nesta condição, não vamos perder, se nós continuarmos vivendo no caminho do Senhor, não vamos perder esta bênção. Não vamos precisar enfrentar os inimigos, nem vamos ficar tristes ou morrer. Estaremos no estado de gozo eterno com Deus, com os santos e com todos os santos anjos. Essa é a nossa recompensa por nossa fidelidade aqui nessa vida. 2 Tessalonicenses, vamos ler aí? E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. O alívio nosso verdadeiro é no retorno do Senhor Jesus Cristo. Em sexto lugar, não prejudique o próximo. Vamos ler do 12 ao 15? Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois vê, está se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada, distendem um arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhe transpassará o próprio coração, e seus arcos serão despedaçados. Nosso primeiro dever, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas a pessoa perversa despreza ambos, não ama a Deus, não ama o próximo. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Quando o homem não respeita e teme a Deus, os seus semelhantes, sejam conhecidos ou estranhos, serão atingidos por ele. Salmo 14 diz o insensato no seu coração, é esse homem ímpio, não há Deus.
corrompem-se, praticam abominação, já não há quem faça o bem. Nem o Senhor Jesus Cristo e seus discípulos escaparam das maldades dos homens perversos. Você tem plena consciência disso, vocês leiam o Velho Testamento, o Novo Testamento, sabe como os profetas foram perseguidos, o Senhor Jesus no Novo. Atos 4 diz, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. A igreja será perseguida pelos homens maus. Eles corrompem, irmãos, o poder estatal para tirar bens, liberdade e vida por maldade interior e lucro. Hebreus 10 fala da experiência dos nossos irmãos naqueles dias judeus que estavam sendo perseguidos. Lembra? Com a morte de Estevão, eles tiveram de sair, abandonar suas casas, suas posses, toda a estrutura. Aí Hebreus 10 diz assim, vamos ler aí. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de que possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Vamos perder coisas aqui, mas vamos ganhar algo lá na eternidade. Irmãos, os maus não respeitam o próximo, mas o usa como lhe convém e o descarta quando não mais precisa dele. Os ímpios arrancam da espada e estendem o arco para bater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. Não importa a camada social frequentada pelo homem perverso, seu modo operante é o mesmo, prejudicar o próximo por satisfação pessoal e obter lucro desonesto. Diz João, capítulo 10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Mas eles não estão passando desapercebidos pelos olhos daquele que é juiz de toda a terra. O versículo 13 diz, rir-se-á dele o Senhor, pois vê está se aproximando o seu dia. Quando Deus se levantar para julgar, eles estarão totalmente perdidos. Leiam comigo o Salmo 73, quando Asaf entrou no templo e aí descobriu qual seria o fim dos ímpios. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem dele. O soberano da terra e céus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Nós precisamos entender isso. Cada um dará conta de si mesmo ao Senhor. Vamos ver aí Romanos 2, fala do dia do julgamento e fala das retribuições. Versículo 6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Irmãos, nossas ações têm consequências no presente e no futuro. A sua espada, no versículo 15 do Salmo, a sua espada, porém, lhe transpassará o próprio coração, e seus arcos serão
despedaçados. O mal que fazemos aqui, certamente receberemos na eternidade, caso não tenhamos nos arrependido e crido em Cristo Jesus como o nosso Salvador. Como diz Romanos 8. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, nos afastemos de qualquer pecado contra o próximo, porque o Senhor está nos vendo. Pratiquemos ações de misericórdia, pois estes feitos são computados como se estivéssemos fazendo ao próprio Deus. Vejam o que diz Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe pagará o seu benefício. Lembra? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive preso, você foi me visitar, e o Senhor, vinde benditos do meu Pai, possui por herança o que está reservado para vós. Evidência de salvação. Tenhamos respeito pela sua pessoa e posição. Não vamos nos seduzir ou induzir a imoralidade sexual. Evitemos lhe dar qualquer tipo de prejuízo. Não tornemos sua vida um inferno. Evitemos falar negativamente de sua vida e nem cobicemos o que lhe pertence. Sendo assim, seremos bons servos de Deus. Em último lugar, irmão, seja uma pessoa direita. Aí nos versículos 16 a 20. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Se evitarmos os maus caminhos e andarmos pela vereda da justiça, nós demonstramos que fomos justificados por Deus e estamos no processo de santificação. Uma pessoa correta sempre será elogiada por Deus. Lembra de Jó? Vamos ler aí o que Deus falou de Jó? Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observar-te, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele não elogiou os bens de Jó, ele elogiou o caráter de Jó. É o caráter que importa. Pratiquemos os mandamentos de Deus e seremos pessoas de fato justas, no sentido mais profundo do termo. Salmo 119, versículo 1 e 2 diz: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que anda na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Sendo uma pessoa que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, temos mais valor aos olhos do Senhor do que bilionários que o desprezam. O homem pode ter tudo, mas se ele não teme a Deus, ele não tem absolutamente nada. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Não somos valorosos, nós somos valorosos para Deus, mas não pelo fato de ter alguma coisa, mas por causa do caráter que nós temos. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. Enquanto os perversos perderão seu poder, nós que temos o Senhor seremos protegidos por Ele. Salmo 121, leamos. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora. Lembre, irmãos, não é isenção de dificuldades, mas que as dificuldades não poderão nos separar de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Aí Mateus 7 diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras
e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. É devido ao cuidado divino sobre nós que iremos usufruir da herança eterna. Não é uma possibilidade, mas uma certeza. Esta confiança reside na intercessão do Filho, reside na intercessão do Espírito Santo, reside no cuidado paterno de Deus por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 8 diz: quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É muita proteção que nós temos. Pelo fato de sermos pessoas corretas aos olhos do Senhor, pois guardamos e praticamos sua palavra, Ele vai nos auxiliar nos momentos difíceis que teremos de passar nessa vida. Não serão envergonhados no dia do mal, e nos dias da fome se fartarão, diz o Salmo 37. Vamos experimentar tristeza e dor, mas Deus estará do nosso lado, monitorando e limitando todo o mal que venha sobre nós. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Por outro lado, os malfeitores estarão sozinhos em suas adversidades e no dia do juízo final não contarão com a defesa do Senhor Jesus, o advogado. Versículo 9 do Salmo 37 diz: os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Concluo, meus irmãos. Como servo de Deus, não devemos desejar ser como os ímpios, mas como Jesus Cristo. Façamos tudo com a ajuda do Espírito Santo, o que nos é revelado nas Escrituras Sagradas, e Deus se agradará de nós e nos abençoará. Entreguemos todas as áreas da vida à vontade revelada de Deus. Confiemos na providência divina e não na nossa conta bancária, para não ficarmos correndo atrás de tesouros perecíveis. Corramos para Deus, procurando fazer sua vontade, e no tempo certo, segundo sua vontade, Ele nos abençoará. Sejamos pessoas que abençoam e não que amaldiçoam. Façamos tudo o que é justo aos olhos de Deus, e Ele será conosco. Amém. Fiquemos de pé.